A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em Mateus 19, a partir do versículo 16, que fala do jovem rico. Aprendemos muito com o jovem rico, né, irmãos? Então, eu gostaria que os irmãos depois realmente meditassem nessa palavra, o quanto fala conosco, né, no dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhes disse: Por que me chama de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhes Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Então, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem e se assentar no trono da sua glória, também vos assentará sobre 12 tribos, para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Amém, irmãos? Essa é a palavra aqui, né? Então, o jovem rico aqui, ele se aproxima do Senhor e chama Jesus de bom mestre. E o próprio Senhor Jesus ali já fala: por que chamas-me de bom? Sendo que bom mesmo é só Deus. Por quê? O Senhor Jesus estava na condição humana, né, irmãos? Né? Que a condição humana é sujeita a falhas. Não que ele iria falhar, tanto que ele não falhou com ninguém, não foi injusto com ninguém, né, irmãos? Mas aí ele estava colocando que, por ser humano, é possível de se errar, é possível de vacilar, né, irmãos? Então ele deixou isso aí bem claro para mim e para você, né? Então, e o jovem rico aqui, ele fala: o que eu faria para poder herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus amado coloca para ele, né, que ele deveria obedecer os mandamentos, honrar-lhe os mandamentos. Ele falou assim: Mas isso, Senhor, eu já o faço. O que eu poderia fazer então mais? Aí o próprio Senhor Jesus, para herdar a vida eterna, vende tudo aí o que tu tens e dá aos pobres e segue-me. Só que aquele homem, nesse momento, quando Jesus fala com ele pensa: como assim? Eu vou ter que vender tudo o que eu tenho e para dividir com esses pobres famintos aí? Não vai dar nem uma semana, já vai ter acabado tudo, porque eles são famintos. E que eu tenho, meus bens, meus imóveis, minhas coisas,
mal vai atender essas necessidades aí. Aí ele ficou pensando, falou assim, mas meus pais, meus avós lutaram tanto para conseguir, né, comprar esses imóveis, né, para termos o que temos, para termos uma vida aconchegante, essas coisas. E ele ali, eu acredito que em poucos minutos ali, ele raciocinou rápido e ele falou assim, não vou vender e vou dar para esses famintos aí, não vou pegar tudo aquilo que demorou-se anos para poder construir, para eu pegar e vender tudo aquilo que eu herdei do meu pai, que meu pai herdou do meu avô e etc. E agora eu vou atender a necessidade desses pobres aí que não são nada meus. É assim a forma de se pensar que, né, pessoas pensariam assim. E aquele jovem rapidamente pensa nisso e sabe o que ele faz? Ele fala assim, ele ficou triste, ai que pena. Essa vida eterna é meio complicada, meio difícil, tem um preço a pagar para poder ter ela. Aí ele simplesmente ficou até entristecido, mas ele falou assim, não vou vender nada do que eu tenho não, para poder dar não. E ele simplesmente saiu, se retirou-se, né, triste, talvez pensativo, eu não sei, mas aquele jovem, ele tinha essa liberdade de escolha, porque diz a palavra do Senhor que nós temos livre-arbítrio para agir como quisermos. Nós podemos fazer, abençoar alguém ou não abençoar alguém, entendeu, irmãos? É um livre-arbítrio que foi nos dado. Você pode fazer o que você quiser, né? Só que aquele homem, eu acredito que depois ele deve ter ficado assim, com seu coração meio turbado, né? De saber assim, poxa vida, eu perdi algo que seria muito bom para mim, né? Eu acredito que ali o Espírito Santo deve ter tocado nele, ele deve ter, né, se perturbado, né, com aquela decisão de não ter pego as suas coisas e vendido. E talvez o Senhor Jesus nem quisesse que ele vendesse os seus bens. Ele queria só ver a atitude partida dele, o que ele diria. Você, então tá, Senhor, vamos supor que seria assim. Então tá, Senhor, eu vou vender o que eu tenho, como é que eu vou fazer isso? E o próprio Senhor Jesus, vendo essa humildade dele, essas coisas, vai falar assim, não, isso daí era só para ver realmente a tua atitude diante daquele que é mais necessitado. Talvez não fosse nem necessário vender os seus bens, as suas coisas, né? Talvez fosse preciso realmente, mas pelo que eu entendo, talvez nem precisasse vender tudo aquilo que ele tinha, talvez alguma parte do que ele tinha ali para atender imediatamente aqueles que estavam passando por dificuldades, eu não sei, mas eu acredito que ali o Senhor Jesus, ele só estava testando a ele para saber qual seria ali a decisão dele de vender ou de dar aos pobres, né? E aí talvez o jeito que ele falasse ali, o próprio Senhor Jesus o dissesse, não, segue-me, né? E simplesmente ele o seguiria e pronto, largaria para lá para que outras, as suas parentelas dessem continuidade com o que ele tinha e etc. Ele só queria que ele viesse até ele e que ele fosse humilde o suficiente, né? Ele só estava querendo ver qual era a compostura deste jovem. E aí ele retrucou, voltou atrás, não quis saber e foi embora, né, irmãos? Ele tinha essa escolha para ser feita. Deus não ia assim, o Senhor Jesus é leve, né? Não ia torturá-lo, nada, não. Então ele teve sua livre escolha, né, irmãos? Então fala muito, muito, muito aqui, né? E aí ele foi, e os seus discípulos ficaram ali, né, realmente aturdidos, admirando-se. Falei assim, meu Deus, e quem é que vai receber essa vida eterna, né? Eles pensando. E aí o próprio Senhor Jesus fala para ele, né, que para o homem é impossível,
mas para Deus nada é impossível. Então, podemos sim termos o que tivermos em Cristo Jesus. É, as nossas atitudes, as nossas ações é que vai dizer se teremos uma vida eterna ou não, irmãos. Entende? Então, ficou bem claro isso, né? Muito bom mesmo aqui. E aí, o Senhor Jesus aqui faz as promessas para aqueles que verdadeiramente quiser segui-lo, né? Servi-lo de fato, e que abandonar casa, filho, esposa, mãe e tal, por amor a Ele, esse sim se assentará no trono lá junto com Ele e terá a vida eterna, irmãos. Mas muitas vezes as pessoas entendem de uma forma de que, eu estou morando com meu pai e com minha mãe, eu vou abandonar eles ali, eu vou deixar eles ali, aí vou sair para poder fazer a obra, só vou ficar por conta da obra, não vou cuidar mais deles, não vou vir mais visitar, não vou vir mais. Deus não está falando que é nada disso, não, irmãos. Ele está falando é que você vai deixar de ser 100% ali com seus pais? Não, ele não falou isso. Ele falou só que o que você largar é o que você não está debaixo daquela ordenança mais dos seus pais, dos seus irmãos. Não está debaixo dessa ordenança, mas sim debaixo da ordenança de Jesus, de Deus. Você querendo fazer a boa vontade, a boa obra, e não abandonar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, sei lá. Não é? Ele não está falando isso, irmãos. É outra coisa. Não é você simplesmente virar as costas para o seu pai, para a sua mãe. Não, você pode visitá-los, você pode vê-los, mas o teu coração é que vai estar debaixo de um domínio do Senhor Jesus. É outra coisa, está debaixo da potente mão do Senhor. E não ser mais governado pelo seu pai que te direcionava, não faz isso, não faz aquilo. Olha, você tem que trabalhar o dia inteiro, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aí você realmente não vai ter tempo para poder fazer as coisas do Senhor. Não, não é isso. Está debaixo da ordenança do Senhor, e é essa ordenança do Senhor que vai te direcionar para onde tu queres ir, o que é que tu queres fazer realmente na obra do Senhor, mas não quer dizer que você vai ter que aborrecer também ao teu pai, a tua mãe, assim, de nem vir dar um abraço, não é isso. O aborrecimento do Senhor é de não aceitar mais aquelas condições que eram impostas pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu esposo, né, pela sua mulher. É isso, tá, irmãos? Então, que seja entendido isso, porque o Senhor Jesus, ele é leve, o fardo dele é leve, ele só quer que nós, assim, o seguimos em espírito e em verdade, sendo ele o único, suficiente e salvador das nossas vidas. Está entendido, irmãos, como é? Então, é ele que agora, que reina nas nossas vidas. Nós estamos debaixo da direção desse Deus, amém? Para não estar pecando contra o nosso irmão, contra o próprio Deus. Essa é a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, ativassem o sininho de notificação e se inscrevessem no meu canal. Amém? A paz para todos.